Hoje no Brasil, a gente tem dois tipos de segurados, de pessoas que contribuem para a Previdência. Os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Segurado obrigatório quem é? Quem trabalha, quem tem renda. Ou como autônomo, ou como empresário, ou como CLT, ou como cooperado. Então, qualquer pessoa que ofere renda, que tem um salário, ou que ganha o dinheiro, né, o seu sustento do seu trabalho, é considerado um segurado obrigatório. Se ele é autônomo, ele que tem a obrigação ali de pagar o seu INSS, ele presta serviço para várias pessoas e tudo mais, o código, né, vai variar de acordo com a escolha de recolhimento. Então, por exemplo, ele é uma pessoa que desempenha lá, vamos supor, um pedreiro, e ele, no mês, ele tira uma renda de R$ 5.000. O código correto para ele é o 1007, 1007. Ele vai ter que pagar 20% sobre a renda mensal dele. Nesse exemplo, ele vai pagar 20% sobre R$ 5.000. Agora não, ele é uma pessoa que trabalha, ganha pouquinho por mês, não quer pagar o INSS para se aposentar acima do salário mínimo, quer pagar somente com base no salário mínimo, se aposentando lá na frente, se for uma mulher com 62 anos ou um homem com 65. Aí o código é o 1163, que é o autônomo que opta pelo recolhimento simplificado com base apenas no salário mínimo. Essa pessoa só vai se aposentar lá na frente com o salário mínimo. Então, é o 1163. Dona de casa que não ganha renda. Se ela é uma dona de casa de baixa renda, o código é o 1929, ela vai ter que ir no CRAS, fazer todo aquele procedimento. Mas não sou uma dona de casa de baixa renda. A renda da minha família supera lá os 2 salários mínimos, meu marido ganha bem, eu tenho meus filhos que trabalham também, então fazem parte do meu grupo familiar. Ela pode contribuir, porque ela não tem renda do trabalho dela, né? Ela trabalha um trabalho doméstico ali em casa, cuidando da família. Então, essa dona de casa, ela pode optar ou pelo código 1406, que é do segurado facultativo, e pagar 20% entre o salário mínimo e o teto, ou, não, para mim o salário mínimo basta, tá tranquilo, eu prefiro aposentar com o salário mínimo. Aí ela pode pagar pelo código 1473. Isso também vale, esse exemplo da dona de casa, por exemplo, para a pessoa que está desempregada, para o estudante. Às vezes você tem um filho que está fazendo faculdade, você quer contribuir para o filho. Então, é o mesmo esquema de código. Segurado facultativo, que é aquele que não ganha salário, que não tem renda, ele paga pelo código 1406, se ele quer pagar 20% entre o mínimo e o teto. Não quer. Vou optar pela aposentadoria do salário mínimo. É o 1473. Isso é muito importante também a gente falar, porque tem muito desempregado que às vezes tinha lá em carteira um salário alto acima do salário mínimo e aí fica desempregado e fala, e agora? O que eu vou pagar? Eu vou pagar pelo mínimo até eu conseguir um emprego? Beleza, pode. Só que você opte por pagar o 1406, que é o 20%. Porque se você optar por pagar o da alíquota simplificada, da alíquota reduzida, que é o 1473, você vai rebaixar toda a sua renda a salário mínimo. É como se você abrisse mão do seu passado de salários bons e falasse para o governo, a partir de agora eu só quero salário mínimo. Então, quem é desempregado e ganhava acima do salário mínimo, não faça essa besteira, porque eu já vi muita gente ser prejudicada por causa disso. Podia ser mais simples, né, doutor? Podia. Já tem um código só para você pagar pelo salário mínimo. Eu quero pagar por um salário, eu quero pagar por 2 salários. Antigamente por 3 era salários. assim. A renda da pessoa, né? Antigamente você escolhia o recolhimento com base em quantidade de salários. Isso, era melhor. Tinha uma né? tabelinha, você começava contribuindo com ficava um tempo naquela tabelinha e ia aumentando. Depois mudaram, né? Porque a aposentadoria também, antigamente, ela era com base em quantidade de salários. Você aposentava com 5 salários, o salário mínimo aumentava 5 vezes a sua aposentadoria. Sim. E aí teve uma mudança no governo Fernando Henrique, que foi uma mini reforma da Previdência, isso foi em 99, eles acabaram com isso. Eles desindexaram, o aumento da aposentadoria não ficou mais atrelado ao aumento do salário mínimo. Então, por isso que muita gente até hoje reclama, nossa, mas eu ganhava 5 salários mínimos, hoje eu não ganho nem 2. É justamente por causa disso, foi achatando com o tempo. Por muitos anos o governo dava um aumento altíssimo ao salário mínimo e
para quem ganhava acima do salário mínimo menor. Então, isso foi criando um desequilíbrio. Tá certo. E aí, tem as teorias da conspiração. Por quê? Antigamente era mais equilibrado, as pessoas, não era a maioria que ganhava salário mínimo, era bem variado. E quando o governo alterou isso e desindexou do salário mínimo, com o passar dos anos, nós estamos falando em mais de 20, são 26 anos, né? Com o passar dos anos, a renda dos aposentados começou a diminuir e muita gente chegou no patamar de um salário mínimo. Então, aí é estranho, agora o salário mínimo nunca aumenta de acordo com a inflação real, né? Por quê? Porque hoje a maioria dos aposentados estão recebendo a aposentadoria com base em um salário mínimo. Então, a impressão que dá é que foi meio arquitetado, né? Ao longo aí de 20 e tantos anos para isso acontecer, infelizmente.